SBT, a cara do Brasil. Abri os meus lábios ao Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e toda a sua família nessa manhã de terça-feira, dia 14 de fevereiro. Bom dia, eu espero, meu irmão, minha irmã, que você tenha acordado todo feliz, acreditando que Deus é esse Pai presente na sua vida e te chama a cada vez mais a consagrar a sua vida a Ele. E consagrando a sua vida, vivendo essa vida de santidade, você vai experimentando as novidades que Deus tem a oferecer a você e também a toda a sua família. E hoje nós vamos conhecer a vida de mais pessoas que viveram essa vida, essa graça, essa consagração diária do Senhor, e com certeza, imitando essas pessoas, vendo seus relatos também, é um jeito da gente ir também desejando a conversão na vida de cada um de nós. Então vamos conhecer hoje a vida de São Cirilo e São Metódio. São Cirilo e São Metódio, os irmãos missionários. São Cirilo tinha uma vocação à verdade absoluta e queria se consagrar totalmente a ela, a verdade encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo. São Cirilo abandonou tudo para viver uma grande aventura santa com seu irmão, que já era monge, São Metódio. Juntos, movidos pelo Espírito, foram ao encontro dos povos eslavos. A língua, os costumes, o amor àquele povo, tudo isso foi fundamental para que São Cirilo, juntamente com seu irmão, pudessem apresentar o Evangelho vivo, Jesus Cristo. Eles traduziram as liturgias para a língua dos eslavos. Numa viagem para Roma, São Cirilo tinha um pouco mais de 40 anos e ficou enfermo. O Papa quis ordená-lo bispo, mas Cirilo faleceu. Mas está na glória intercedendo por nós. São Cirilo e São Metódio, rogai por nós. Que belo relato hoje nós ouvimos aqui da vida de São Cirilo e São Metódio. Dois irmãos que consagraram a sua vida a Deus. E não foi qualquer consagração. Eles deixaram a sua terra e foram até os povos eslavos para evangelizar, para falar de Jesus. Dois irmãos que viviam essa comunhão, essa unidade. Não dois irmãos, como a gente vê na palavra de Deus, Caim e Abel, que um teve inveja do outro e essa inveja foi crescendo tanto que ele não suportou e teve que matar o seu irmão. E nós vimos hoje esses dois irmãos que não tiveram esse pensamento. Ao invés de ter a inveja um do outro, os dois se uniram, viveram essa comunhão para evangelizar, para levar o nome de Jesus Cristo. E lá no meio dos povos eslavos, como eles não conheciam bem, como eles não conheciam a língua, como eles não conheciam a cultura, o que eles tiveram que fazer? Em primeiro lugar, antes de anunciar Jesus, eles foram fazendo amizade, aprendendo a língua, aprendendo a cultura, para que depois sim eles pudessem anunciar Jesus Cristo àqueles povos que são muito gratos a eles, porque foi por meio deles que eles deixaram a sua terra para assim levar a palavra de Deus até eles. Então, é um povo grato a esses dois irmãos. E muitas das vezes também nós somos chamados a nos desinstalar para anunciar o nome de Jesus. Nós somos chamados a viver a comunhão com os nossos irmãos de sangue, de comunidade. Porque muitas vezes nós deixamos, como Caim e Abel, deixar que as diferenças, que as coisas negativas, ao invés de nos unir, nos faça separar. Mas que possamos viver esse belo exemplo desses dois irmãos, que a família de cada um de nós, ao invés de brigar, de separar, que os irmãos possam viver essa comunhão, essa consagração a Deus. E assim possamos levar também a palavra de Deus aos nossos irmãos e irmãs. Hoje que nós estamos vendo aí uma crescente necessidade de anunciar o Evangelho às pessoas portadoras de necessidades especiais. O quão é importante hoje
em muitas celebrações a gente vê na televisão as pessoas aprendendo Libras para comunicar o Evangelho a essas pessoas. E se a gente tiver essa coragem de desafiar, de aprender uma nova língua, de aprender um novo jeito de transmitir o Evangelho, que nós possamos fazer isso, que com certeza Deus abençoará a cada um de nós. Abençoará você, que com certeza se sente despertado para evangelizar de uma maneira nova, com Libras, com outra língua estrangeira, mas que você possa levar a palavra de Deus além da sua casa, além da sua cidade e queira Deus até além do país. Por isso vamos sempre rezar, o Pai Nosso, essa oração que Jesus nos ensinou, desejando que Deus nos conduza sempre na sua vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Cirilo e São Metódio, roguem por nós. O partilhar a palavra de Deus foi a missão de Jesus e também a missão dos santos, que deve ser a missão de cada um de nós. Por isso, vamos ouvir e deixar que essa palavra de Deus caia como semente no nosso coração, para que a gente possa trabalhar e que essa palavra possa produzir frutos na nossa vida e também na vida daqueles que nós vamos encontrar, evangelizar, partilhar a palavra de Deus. Por isso, vamos nos preparar para ouvir o Evangelho de hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou ao Senhor do céu e da terra, porque revelaste os vossos mistérios aos pequeninos. Aleluia, aleluia, aleluia. E a proclamação do Evangelho que vamos ouvir hoje está no livro de São Marcos, capítulo 7, versículo de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus e foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acaba de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós vamos refletir a palavra de Deus a partir desse exemplo da mulher sirofenícia, que foi até Jesus para pedir que Jesus agisse em favor dela. Jesus que estava na casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas, por uma forma, essa mulher conseguiu saber que Jesus estava ali e foi até ele para manifestar a sua fé. Essa mulher cai aos seus pés e pede que Jesus, então, tire o mal, tire o demônio que estava na sua filha, que a atormenta. E essa mulher, interessante perceber o fato, o dado aqui, que era uma pagã, que era fora desse povo, do povo eleito, que Jesus veio, em primeiro lugar, dar a salvação, anunciar a salvação. E Jesus disse: mas não fica bem eu tirar o pão dos filhos para jogar aos cachorrinhos. E a mulher, com muita humildade, se dirige a Jesus dizendo: eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que as crianças deixam cair. E Jesus, então, percebendo a humildade e a fé dessa mulher, então ele diz: pode em paz voltar para a sua casa, porque você disse uma coisa muito interessante que manifesta a sua fé. Por mais que você esteja longe
seja considerada como uma pagã, mas a sua fé está muito à frente daqueles a quem eu vim primeiro anunciar o Evangelho. E a mulher voltou para casa e assim encontrou como Jesus tinha dito. Ou seja, a filha já estava deitada e o demônio, o mal, já tinha ido embora. Jesus é o único caminho para a vida de cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs. Não tem outro nome, não tem outra pessoa em que nós vamos encontrar salvação e libertação. É nos aproximando de Jesus que nós vamos ter essa experiência. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda não acreditam nessa realidade. Muitas pessoas colocam toda a sua confiança no dinheiro, colocam a sua confiança no carro, na casa, na loteria que jogaram, em bens materiais, e Jesus vai ficando de escanteio na vida de muitas pessoas. Mas o Evangelho de hoje nos ensina que se a gente reconhecer Jesus, que ouve falar de Jesus e vai até Ele, porque essa mulher saiu da sua casa, saiu da sua região e foi até se encontrar com Jesus. E não foi com arrogância, não foi com petulância, mas pelo contrário. Sim, ela foi com fé, mas na humildade, na simplicidade. E Deus agiu em favor dela. Que cada um de nós possamos sempre viver essa entrega das nossas vidas, consagrar as nossas vidas para que a graça de Deus haja em cada um de nós. Nós que ouvimos a vida dos santos de hoje, São Cirilo e São Metódio, que consagraram as suas vidas, que deixaram a sua terra na humildade e com humildade foram até outra região, aos povos eslavos, para anunciar o Evangelho. E foram bem-sucedidos, porque, em primeiro lugar, fizeram amizade, foram aprendendo e foram humildes e a graça de Deus foi agindo. Que também nós possamos agir assim na nossa vida. Muitas das vezes, muitos pais querem corrigir os seus filhos, mas não conseguem ter uma boa correção, não conseguem ajudar os seus filhos. Por quê? Porque muitas das vezes vão assim com um linguajar muito impositivo, um linguajar muito de soberba, superior, e não cria esse vínculo, não cria esse elo de amizade como São Cirilo e São Metódio, como essa mulher chegou aos pés de Jesus. Então, que nós possamos nos fazer assim humildes, simples, para chegar ao coração das pessoas e plantando uma sementinha da amizade, com certeza todo mundo vai querer ser o nosso amigo, porque somos pessoas de Deus. Jesus está na nossa vida e nos indica a melhor maneira de vivermos a sua palavra para chegarmos à salvação. A virtude da fé, a virtude da humildade, no Evangelho de hoje e na vida de cada um de nós, é de suma importância que nós não deixemos de praticar isso para estarmos, assim, cada vez mais em sintonia com o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Assim como essa mulher caiu aos pés de Jesus, manifestando fé, que também nós possamos, ao renovar essa oração de consagração, possamos ter fé que Santa Rita está diante de Deus a rezar, a pedir por todos nós. Então, com muita fé, acompanhamos essa oração de consagração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes
para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. A mulher Sirofenícia, no Evangelho de hoje, recebeu as migalhas que caiu da mesa dos filhos, mas essas migalhas foram suficientes para mudar a sua vida. Com certeza, a porção de água que você preparou aí pode ser uma porção muito pequena, mas com certeza vai fazer muito bem, vai produzir muitos frutos na vida da sua família. Eis o convite, o desafio que eu convido a você acreditar. Acreditar que Deus quer fazer e pode fazer inúmeras e muitas maravilhas na sua vida e na vida da sua família. Então acompanhe com muita fé a oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, aqui no SBT, assista às 18h15 o programa Segue-me. Às 19h30, Missa na Capela São Sebastião. Estamos encerrando essa edição do nosso programa Diário Espiritual. Quero agradecer imensamente a sua presença, você que teve a determinação de ligar o seu televisor para que juntos pudéssemos rezar, falar da Palavra de Deus, partilhar. Falando em partilhar, eu peço que você também comente, partilhe, fale para outras pessoas desse programa, que você também possa, assim, compartilhar nas redes sociais para que mais pessoas sejam evangelizadas. E assim, seguindo o Senhor, também nós somos chamados a levar outras pessoas a fazer o mesmo gesto de se colocar a caminho, buscar a Jesus cada vez mais para suas vidas. Então vamos implorar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.